A deputada federal Caroline de Tone participou no Senado de audiência pública destinada a debater os excessos, exorbitâncias e abusos de autoridade do STF e do TSE no contexto das eleições de 2022. A deputada iniciou com um alerta, reconhecendo a ausência de Estado de Direito no país. Ela disse: "Todas as palavras que estão sendo ditas aqui, eu tenho certeza que vão corroborar o inquérito do fim do mundo, que agora virou da fake news, depois dos atos antidemocráticos, agora inquérito das milícias. Com certeza o testemunho de todos nós vai ser anexado nesse inquérito obscuro que fere o devido processo legal, que fere a democracia brasileira e o Estado de Direito brasileiro e os direitos fundamentais de muitos cidadãos que estão sendo tolhidos de poder falar." A deputada apontou que o Senado está capitaneando um dos capítulos mais vergonhosos da história do Brasil, porque, em vez de estar se debruçando sobre os abusos, não só excessos, não só os abusos, mas sobre esse verdadeiro estado de exceção que se instalou no Brasil pelo avançar do poder judicial, essa ditadura do judiciário que a gente já vive no Brasil, esse estado de exceção capitaneado por um dos poderes que se agigantou sobremaneira, em vez de a gente estar capitaneando essa discussão que deveria estar sendo nesta casa, o que está acontecendo atualmente? Criaram uma comissão de juristas para debater justamente a reforma da única lei que pode nos fazer sair desse estado de coisas, que é a lei do impeachment. Carol de Tone alertou que, além da comissão não ter nenhum representante eleito, foi capitaneada pelo ministro Ricardo Lewandowski, parte interessada na causa, e a proposta aparentemente cria punições à cidadania. Eles pretendem punir as pessoas que eventualmente ousem questionar os ministros, os deuses do Olimpo do Supremo Tribunal Federal. Ela acrescentou: "O poder mais legítimo é o poder que vem do voto popular. A soberania do Brasil vem da soberania popular por meio do voto, e eles estão se blindando de uma maneira jamais vista. Então, nós estamos, em vez de a gente capitanear o protagonismo de corrigir os excessos da democracia, reequilibrar, reharmonizar os poderes, nós estamos, ao contrário, vendo esse espetáculo vergonhoso que está se instalando no Brasil." A deputada também criticou duramente as propostas para oficializar a perseguição a cidadãos. Mencionando o projeto do senador Randolfo Rodrigues, ela disse: "Todos nós já enfrentamos críticas e faz parte. Se você escolhe ser um representante público, você está à mercê de ser abordado por quem gosta e por quem não gosta de você. Agora, a partir de então, vai ser assédio ideológico, mais um crime aí para o cidadão responder, porque tanto a classe política quanto os deuses do Supremo Tribunal Federal devem ser intocáveis. Enquanto isso, todo o poder emana do povo, que é o preâmbulo da nossa Constituição. Mais uma vez, o povo está sendo alijado da soberania popular e não tendo seus direitos respeitados." Há 10 anos, a Folha Política atua noticiando fatos, discursos, argumentos e denúncias que são obliteradas pela velha imprensa. Nosso veículo de imprensa dá voz às vozes conservadoras, ao anticomunismo, à defesa dos direitos fundamentais, da liberdade de expressão e de imprensa, além de trazer ao público os vídeos dos pronunciamentos de autoridades, para que o público possa formar sua própria opinião sobre o que foi dito e não precise depender de relatos de terceiros. Quem controla a informação, controla, em última instância, a realidade. Grupos monopolísticos e cartéis que se associam com o intuito de barrar informações contrárias ou inconvenientes atuam em conluio com a finalidade de aniquilar qualquer mídia independente, eliminando o contraditório e a possibilidade de um debate público amplo, honesto, abrangendo todos os feixes e singularidades dos mais diversos espectros políticos. Controlando as informações, o cartel midiático brasileiro tenta excluir do debate e, em última instância, da vida pública, os conservadores e os veículos que dão voz a essas pessoas. A renda da Folha Política está sendo confiscada a mando do ministro Luiz Felipe Salomão,
ex-corregedor do TSE, com respaldo e apoio de Luiz Roberto Barroso, Alexandre de Moraes e Edson Fachin. A decisão confisca, de forma indiscriminada, todas as receitas advindas do YouTube, indicando claramente que a intenção não é a de excluir conteúdos específicos, mas sim de calar o canal e eliminar o jornal. Há mais de 17 meses, toda a nossa renda é retida sem qualquer justificativa jurídica. O atual corregedor Benedito Gonçalves impôs novas restrições ao canal a pedido da coligação de esquerda que disputou a eleição. Se você apoia o trabalho da Folha Política e pode ajudar a evitar que o jornal seja fechado, doe por meio do Pix, cujo QR Code está visível na tela, ou por meio do código ajude@folhapolitica.org. Caso não utilize Pix, há a opção de transferência bancária para a conta da empresa Raposo Fernandes, disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. Há 10 anos, a Folha Política vem mostrando a realidade da política brasileira e quebrando barreiras do monopólio da informação. Com a sua ajuda, poderá se manter firme e continuar a exercer o seu trabalho. Pix ajude@folhapolitica.org. Assista. Que vem dar a voz a todos aqueles que estão sendo alijados da democracia no Brasil, a todos aqueles que estão sendo calados, censurados, presos e banidos. Muitos deles que se fizeram presente aqui hoje e deram o seu testemunho nesta que é a casa, senador Girão, parabéns pela iniciativa, que é o Senado Federal, que é uma das duas casas do Congresso Nacional, que é a casa que deveria ser do povo brasileiro. E, no entanto, nós estamos sendo visados aqui, e todas as palavras que estão sendo ditas aqui, eu tenho certeza que vão corroborar o inquérito do fim do mundo, que agora virou da fake news, depois dos atos antidemocráticos, agora o inquérito das milícias. Com certeza o testemunho de todos nós vão ser anexados nesse inquérito obscuro que fere o devido processo legal, que fere a democracia brasileira e o Estado de Direito brasileiro. E os direitos fundamentais de muitos dos cidadãos que estão sendo tolhidos de poder falar. O Senado Federal, senador Girão, o senhor sabe muito bem e melhor do que eu, porque está aqui nesta casa há 4 anos, ele é a casa que tem a competência constitucional, no artigo 52, inciso 2, e pela Lei 1079 de 1950, de processar e julgar os crimes de responsabilidade dos ministros do Supremo Tribunal Federal. Há muitas, centenas de denúncias de crimes de responsabilidades e na verdade, essa que foi a Casa do Povo, que uma das casas do povo está capitaneando um dos capítulos mais vergonhosos da história do Brasil. Porque em vez de estar se debruçando sobre os abusos, não só excessos, não só abusos, mas esse verdadeiro estado de exceção que se instalou no Brasil, pelo avançar do poder judicial no Brasil, essa ditadura do judiciário que a gente já vive no Brasil, esse estado de exceção, capitaneado por um dos poderes que se agigantou sobremaneira, em vez de a gente estar capitaneando essa discussão que deveria estar sendo nessa casa, o que está acontecendo atualmente? Criaram uma comissão de juristas para debater justamente a reforma da única lei que pode nos fazer sair desse estado de coisas, que é a lei do impeachment, que é uma lei de 1950, a lei 1079, que prevê os crimes de responsabilidade cometidos eventualmente por ministros da Suprema Corte, que, inclusive, no seu artigo 41, ela fala que a qualquer cidadão é permitido denunciar um ministro do Supremo por crime de responsabilidade, como é permitido no artigo 14, qualquer cidadão denunciar o presidente da República, caso tenha cometido um crime de responsabilidade, e ninguém mais, ninguém menos, sabe quem que está presidindo, que presidiu essa comissão de juristas? Uma parte interessada. O que para mim vicia todo o processo de elaboração de reforma da lei, que é o ministro Lewandowski. Por quê? Primeiro que ele é parte interessada. Então, ele não tem a isenção necessária para poder discutir. Segundo lugar, ele foi o presidente que estava à frente do Supremo quando houve o julgamento do pedido de impeachment da Dilma, e ele que rasgou a Constituição, fracionando o pedido de impeachment da Dilma, deixando ela elegível. Ou seja, foi o primeiro rasgar da Constituição e o rasgar da lei de impeachment que não deu a punição a quem deveria, que cometeu pedalada fiscal. Então, então o Senado Federal está fazendo algo ainda pior. Não bastasse isso que eu falei, eles ainda vão punir
ao que tudo indica, porque o texto está em sigilo, até então vai ser entregue diretamente ao Pacheco, ao presidente da casa. Eles pretendem punir as pessoas que eventualmente ousem questionar os ministros, os deuses do Olimpo do Supremo Tribunal Federal. Vai ser uma espécie de denunciação caluniosa. Então você quer salvaguardar, diz que eles são intocáveis, eles não cometem erros. Só nós, cidadãos comuns aqui que estamos temporariamente em cargo público, que passamos de 4 em 4 anos sob avaliação e escrutínio público, eles não receberam nenhum voto, né? Por isso que aqui a casa principal do povo brasileiro, o poder mais legítimo é o poder que vem do voto popular, né? A soberania do Brasil vem da soberania popular por meio do voto. Eles estão se blindando de uma maneira jamais vista. Então nós estamos, em vez de a gente capitanear um protagonismo de corrigir os excessos da democracia, né, reequilibrar, reharmonizar os poderes, nós estamos, ao contrário, vendo esse espetáculo vergonhoso que está se instalando no Brasil. Fora isso, gente, nós temos aqui também outro pacote de maldades, vindo também desta casa, que eu peguei a notícia agora. Senador Renan Calheiros está apresentando um pacote de leis em defesa da democracia. E os senhoras e senhores, povo brasileiro que nos assiste por meio do YouTube, vocês sabem que esse pacotão da democracia, o que está previsto nele? Se você vai para a via pública para questionar alguma dúvida que você tem acerca do processo eleitoral, se você obstrui uma via pública para questionar alguma coisa, você vai cometer um crime. Você vai ser criminoso a partir desse pacote do Renan Calheiros. Se você... Aqui ele tem tipos como intolerância política no acesso a bens em serviço. Você quer fazer uma reivindicação, uma manifestação pacífica? Você vai ser um criminoso. Injúria política, violência política, discriminação política, intolerância política no ambiente de trabalho. Você não vai poder falar mais de política em lugar nenhum, porque a partir daí toda manifestação de caráter político, em vez de a gente ter a livre expressão do pensamento, agora vai ser crime. E quem que vão ser os preferidos dessa lei? Pode ter certeza que é a direita brasileira, né? Porque o que eles menos querem, como disse a Maria do Rosário saindo aqui dos gabinetes, vocês devem ter visto esse vídeo, né? Ela já chama a gente de criminoso e ela já diz que não vai ter anistia para a direita. Ou seja, a gente está vendo onde vai parar. Todos nós vamos ser calados. Não são só vocês aqui, só nós, deputados aqui que já perderam sua vida. Zé Medeiros, Carla Zambelli, Tadeu, Ottoni e tantos outros deputados que já foram tolhidos, que têm imunidade. Daniel Silveira, que chegou até as últimas consequências dessa persecução estatal, desse estado de exceção brasileiro. Isso é um verdadeiro absurdo. E o Randolph aqui, para fechar esse pacote de maldades aqui, agora é político, não pode mais nem ser criticado. O Randolph já apresentou um projeto de lei também para criar um novo tipo penal, chamado assédio ideológico. Então, se eu estou no aeroporto e alguém chega a me questionar ou me criticar por eventual voto, coisa que é comum para nós que estamos na vida política. Todos nós já fomos, já enfrentamos críticas e faz parte. Se você escolhe ser um representante público, você está à mercê de ser abordado por quem gosta e por quem não gosta de você. Agora, a partir de então, vai ser assédio ideológico. Mais um crime aí para o cidadão responder, porque tanto a classe política quanto os deuses do Supremo Tribunal Federal devem ser intocáveis. Enquanto isso, todo o poder emana do povo, que é o preâmbulo da nossa Constituição. Mais uma vez o povo está sendo alijado da soberania popular e não está tendo seus direitos respeitados. Então, senador Girão, é muito importante nós debatermos tudo isso. Eu resolvi trazer esses tópicos para não ser enfadonha e repetitiva com tudo que foi falado, mas nós precisamos exercer o direito à liberdade de expressão, que é o que a gente está fazendo aqui hoje, numa casa do povo, e esperemos que o nosso direito à liberdade seja respeitado e as manifestações pacíficas nas ruas, que o pessoal está inconformado, também seja respeitada, porque o Brasil está assistindo a esses abusos e nós queremos, e no que depender de nós, eles vão ser corrigidos com certeza. Muito obrigado e que Deus abençoe a nossa nação. Amém, amém. Muito obrigado, deputada Caroline Detoni.